Não é que você não tem bom gosto para decorar, você simplesmente ainda não aprendeu que existe um caminho para percorrer e que vai te levar para aquele resultado de revista. E para você que acha que as transformações acontecem no estalar de dedos, que é tudo uma questão de criatividade, eu vou desmistificar isso te mostrando como foi o processo de criação e também a execução de cada passo da transformação da minha lavanderia. Primeira coisa foi definir o estilo que eu queria. Eu queria algo bem fazenda, meio na pegada da minha cozinha, sabe? Mas com um toque mais chiquetoso. Então eu coletei umas referências de lavanderia farmhouse que eu gostava. Com isso feito, eu precisava montar minha paleta de cores. Tem bege no piso, que não pode mudar, mas as paredes eu queria algo mais neutro para que eu pudesse dar uma cara bem de farmhouse. Olha aqui, ó, por exemplo. Você vê alguma lavanderia com azulejo beijinho estampadinho nesse estilo? Não, né? Então eu sabia que eu ia ter que neutralizar essas paredes. Por isso eu já pensei logo no branco. Eu também queria uma madeira para aquecer, mas num tom mais rústico, que é bem característico desse estilo. E aí, como eu tinha feito uma parceria com uma empresa de estantes e elas tinham a sua estrutura preta, eu tinha que incluir também alguns detalhes de preto nessa paleta, mas nada que pesasse demais, algo bem pouco mesmo. O azul tinha que estar presente nesse espaço também, porque essa minha lavanderia é meio que uma continuação da minha cozinha. E, inclusive, a porta desse espaço é azul. E, por fim, eu não podia esquecer também da textura de elementos naturais para amarrar todos esses materiais com bastante rusticidade e leveza. Você tá vendo como daí eu já tenho muitas diretrizes para minha decoração? Definido isso, segundo passo é pensar no piso. E aí, como eu não gosto de pintar piso, eu vou ter que resolver com um tapete. Que nesse caso, foi na verdade uma emenda de 2 tapetes juntos. E eu aproveitei para tacar ali aquela textura, lembra que eu tinha falado de elementos naturais? Até pela praticidade também da limpeza do sisal. Porque assim, ou seria isso, né, um tapete de sisal, ou um tapete de tear, que também seria fácil de limpar, mas eu preferi algo mais estruturado ali pro piso, já que é um ambiente de passagem. Depois, no próximo passo, eu vou resolver as paredes. E aí foi muito fácil, foi só me inspirar nas minhas referências e procurar por soluções que coubessem no meu bolso. Então, embaixo eu fiz um board and batten, que eu fiz com canaletas largas, e eu já ensinei por aqui, e pintei tudo com tinta epóxi branca, que eu já tinha definido lá antes, né, na minha paleta de cores. E em cima, eu coloquei um papel de parede bem romântico, meio bucólico, nos tons de azul, que eu achei na Shopee e que cabiam muito bem no meu orçamento. Pro quarto passo, era a hora de resolver agora o mobiliário. Eu não tinha muita opção, porque eu tinha que substituir aquelas estantes horrorosas de plástico, né? E no caso, como eu já falei, eu ganhei as estantes, mas eu poderia ter feito algo com madeira também, tipo prateleiras, que dessem esse mesmo efeito. Então eu podia ter usado tábuas de pinos, cremalheiras, sei lá. O céu é o limite para soluções ali mais diversas que poderiam ter acontecido. Pro outro lado, eu precisava organizar visualmente todas essas máquinas, né? Lava-roupa, seca-roupas, cesto de roupa suja, frigobar, assim, uma super bagunça visual. Para organizar, já pega essa dica. Nada como criar uma linha única, sabe? Algo longilíneo. Por isso a ideia de uma bancadona, que obviamente, além de organizar, ia ter uma super função importante na lavanderia, né? Muito bom de poder dobrar as roupas ali em cima, por exemplo. Beleza, agora a estrutura geral tá pronta, então a gente começa com os pequenos ajustes. Primeiro, uma questão de equilíbrio visual. Se de um lado aqui eu tenho 2 janelas, o outro precisava ser preenchido e eu decidi fazer isso com 2 prateleiras, porque eu quis aproveitar para colocar sabão, amaciante e outros produtos ali em cima para ficar sempre à mão. Mas eu poderia ter escolhido, por exemplo, preencher esse espaço com um quadro grande, com plantas ou qualquer outra coisa que fosse me trazer esse equilíbrio. Passo 5. Finalmente a gente vai começar a decorar. E quando eu digo decorar, a gente vai falar desses pequenos acabamentos. Então, isso significa, por exemplo, arrumar e organizar as estantes, que não foi tarefa fácil, porque essa paleta aqui de produtos eu não controlo. Os produtos que vão para as estantes são muito variados. Mas o que eu posso fazer? Eu posso dar uma diminuída nas interferências, usando, por exemplo, os caixinhas e cestinhos que estão dentro da paleta de cores que eu escolhi. E foi o que eu fiz, né? Eu usei Vime, usei Taboa, usei cestinhos brancos de plástico. Aí eu coloquei também uns quadrinhos que tem o tema do estilo que eu escolhi, né? E também escolhi uma cortina de renda que tem a ver com um farmhouse e que, apesar de muita gente que reclamou, o varão preto tá ali justamente para se destacar na composição, porque eu tinha escolhido o preto para os detalhes. No sexto passo fica a iluminação.
que nesse caso eu não tive dúvidas, porque eu precisava espalhar bem a iluminação. A minha lavanderia é tipo um linguição. E aí eu escolhi usar o trilho. Então eu aproveitei para tacar também um tantinho de preto ali nessa iluminação. Por fim, eu sempre termino com o passo 7, que são as plantas. Como é que eu posso enaltecer ainda mais essa decoração literalmente com vida? Nas prateleiras, óbvio, na bancada, até para poder me ajudar ali a esconder o registro, e naquele fundinho ali. Agora que você acompanhou todo esse processo, no passo a passo, você viu que eu não saí da caixinha, que não tem nada de super inovador e mega criativo no que eu fiz aqui. Eu apenas soube usar as minhas referências e as minhas escolhas ao meu favor. E você também pode fazer isso. Eu quero que você decore a sua casa todinha. Eu quero que você ganhe essa independência, sabe? Eu quero que você não dependa de um profissional que vai te cobrar os olhos da cara por um projeto. Eu quero que você economize fazendo escolhas certeiras. Eu quero democratizar a decoração. Mas mais que tudo, eu quero que você seja feliz na sua casa. Você também quer ser feliz? Então vem pro meu curso para aprender mais comigo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Um beijo!